Na ocorrência da calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos do decreto legislativo, em parte ou integralidade do território nacional, enquanto perdurar a situação, além do previsto nos incisos 1 e 2 do caput incluído pela lei. Tá? Então, ficou dispensados os limites, a contratação e adiantamento da operação de crédito e concessão de garantias. Já tínhamos visto isso. Não sei por que voltou para trás a tela. Recebimento de transferência voluntária também já vimos. Aqui dos limites, nós paramos aqui antes do intervalo. Ó, desde que os recursos arrecadados sejam destinados à calamidade pública. Então, frisando mais uma vez para ficar claro. Se vocês tiverem déficit financeiro e orçamentário, por exemplo, na fonte 1000, que não tem nada a ver com Covid, vai aplicar o 42 igual. Então, o 42 vai ser despesas vinculadas ao Covid. Por isso, nós temos nosso tribunal que faz essas coisas de lançar depois que todo mundo mandou, mas essa nota 6 do SIM-AM é um alerta. Tudo que não tiver ali com aquele 4, 5 ou 6, considera-se normal. Serão afastadas as condições e vedações previstas nos artigos 14, 16 e 17 da Lei Complementar, desde que o incentivo e o benefício à criação e aumento da despesa sejam destinados à calamidade pública. Então, tudo aquilo que fala de incremento da despesa, novas despesas, é só em relação à calamidade pública. Tá? Então, o que está nos artigos é só vinculado à calamidade, ou seja, só Covid. Digamos que não tenha caso de Covid no município. Tem alguns municípios do Paraná que não tem. Tá, eu não gastei dinheiro próprio meu com Covid. Como é que eu vou estar com déficit, vou estar com furo e vou dizer que foi para o Covid? Então, muito cuidado nessa hora. O disposto no parágrafo 1º desse artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública. Aplicar-se-á exclusivamente às unidades da federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pelo Congresso Nacional e, enquanto pelo referido estado de calamidade perdurar. Então, o que acontece? Aquele exemplo que eu falei para vocês. Está previsto os efeitos até 31/12. Mas e se sair uma vacina? Se esses russos conseguirem soltar essa vacina aí, que a Anvisa aprova essa vacina, o Paraná mesmo sai da calamidade pública, porque já está com um contrato pré-definido com essa empresa russa. Então, vocês pensem o tamanho do transtorno se cair a calamidade pública antes do fechamento do exercício e fechamento do mandato. Voltando a lembrar, nós temos que cuidar de 3 leis hoje. É a Lei da Responsabilidade Fiscal, a 4.320 e a Lei Eleitoral. Principalmente para onde o prefeito vai à reeleição. Os atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao decreto legislativo. Então, vocês vejam que em cada pedacinho da lei, ela está afirmando a calamidade, afirmando a doença, afirmando o tal coronavírus. Em momento algum ela fala lá, não, o prefeito fez lá 2 milhões de asfalto e tinha só 1 milhão em conta. Vai deixar 1 milhão. Vai estar irregular. Não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Então, a maior parte dos sistemas de informática de vocês criou um logzinho lá no portal de transparência Covid-19. Então, tudo que está do Covid-19 está lá dentro. Por isso a importância tanto da classificação da receita quanto a classificação da despesa. Ontem mesmo, quando vocês comentaram do blogueiro de vocês lá, confundindo Lei 173 com auxílio emergencial, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, existe essa aba lá dentro do portal para esse efeito.
No caso de aditamento de operação de crédito e garantias pela União, com amparo no parágrafo 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária alterações de contrato e garantia e contra-garantias vigentes. Aquilo que eu expliquei para vocês. Simplesmente vai ser reeditado, né, com a correção dessas parcelas que não são pagas dentro do mesmo período da vigência do contrato. Como você vê, o artigo 65 da Lei Complementar 101, e bem assim a Lei Complementar 173, baseiam-se em conceito de estado de calamidade pública, cuja definição parece se encaixar perfeitamente ao caso, na medida em que há uma contingência natural e inevitável que foi causa motriz do abalo financeiro estatal, não tendo decorrido de má gestão. Volto a frisar aqui. Calamidade pública, má gestão. Vamos voltar lá no início de março. Quem, por exemplo, fazia aquela maquiagem que a gente comentou, para tudo dezembro, lança tudo em janeiro. Né? Ali é má gestão. Então é aí que eu falo, os tribunais, eles não, eu acredito que não vão passar a mão na cabeça nesse tipo de coisa. Só frisando uma questão dessa de maquiagem, tem um exemplo que eu utilizo e que eu vi e que é real, eu só não posso citar o município, para não ficar feio, não ficar gravado, não responder um processo. Mas tudo que você faz, você não consegue mais esconder. Principalmente se você fizer errado. Então, nesse caso desse município, chegou o controlador interno, chegou o pessoal da administração, chegou o contador para o prefeito e falou o seguinte, vai reprovar tuas contas, você está com déficit orçamentário. Ele responde, tem condição de reverter? Tem, se o senhor bater as portas da prefeitura hoje. Ele bate as portas da prefeitura. Mas ele vai lá no posto de gasolina dela, que fornece para a prefeitura, e diz assim, viu, nós estamos juntos todo esse tempo, eu sempre te paguei em dia, agora eu preciso da tua ajuda, que você segure tudo que for pego aqui para janeiro. Da dia 2 de janeiro, ela bate lá na prefeitura com aquela montoeira de nota de 2 meses para empenhar. Empenha, liquida e paga tudo no mesmo dia. E vai tudo para o portal de transparência. Vocês acham que está certo? E vocês acham que tem algum jeito de fazer uma vinculação a esse empenho com despesa do exercício anterior? Está aí. Eu tenho transporte escolar em novembro. Eu tenho transporte escolar até metade de dezembro, mais ou menos. E eu não tenho transporte escolar em janeiro. Daí eu vou lançar toda essa... na época que tinha aula, os ônibus estão com os odômetros zerados e sem consumo de combustível. Daí janeiro, que não tem aula, eu tenho todos os ônibus com abastecimento e com quilometragem de 2 meses. Então eu brinco que o portal de transparência é um videogame. Quem é da nossa época mais velha assim, lembra do Atari, né? O meu sonho era ter um Atari e o meu pai nunca me deu. Eu jogava na casa dos amigos. Meu pai era contra essas coisas de tecnologia. Aí o que acontece? Hoje eu vejo o portal de transparência como o meu Atari, quando eu quero brincar. Por exemplo, se eu pegar palotina, eu vou lá, daqui, faço uma costura daqui, outra costura de lá, outra costura de lá. Não estou dizendo que eu vou pegar alguma coisa errada, mas geralmente algum rabinho a gente consegue pegar. Por mais perfeita que a administração seja. Agora vocês vejam numa situação de bagunça, né? Que cada secretário tem autonomia, que não tem uma central de compras, que os processos licitatórios são feitos todos a rolé, conforme a precisão, dispensa em cima de dispensa. Tem um portal de transparência que eu achei engraçado, que chegou em janeiro e foi feita uma dispensa de oxigênio para o hospital municipal. E eu acredito que o setor de licitação deve ter chegado para o secretário e dito assim, viu, traz para nós quanto você vai gastar durante o ano todo para licitar. Foi feita uma dispensa emergencial por 60 dias,
Quando deu os 60 dias, tinha outra dispensa. O quê? Eu estou fracionando licitação. Eu não posso aplicar a emergência 2 vezes seguidas, né? Então, frisar aqui para vocês, a calamidade pública separada dos atos de gestão normal. Então, resumindo isso, para nós aqui no Paraná, a gente, o Ricardo acompanhou também nos grupos e tudo, todo mundo batendo nesse monte de criação de fonte, etc. e tal. Mas para nós hoje, analisando, tem o lado bom para controlar a questão da pandemia separada. Então, quando eu pego o artigo 42, que é o principal que eu estou batendo desde ontem, que é aquela questão da reprovação de conta, nós aqui do Paraná vamos ter uma facilidade, porque nós temos as fontes separadas, então eu consigo analisar o Covid separado. Então, eu acredito que Palotina não fez nenhum empenho que não seja das fontes vinculadas em 4, 5 e 6. Não pegou lá da fonte 1000, por exemplo. Então, o que acontece? A fonte 1000, eu vou tirar o balancete, ela vai ter que estar positiva, receita maior que a despesa. Ou dinheiro em caixa em dezembro para pagar os restos a pagar. Eu volto a frisar. Eu sei que é difícil lidar com a tesouraria de vocês. Mas o doutor, como controlador interno, fazer uma normativa para que os pagamentos sejam feitos todos em dezembro, não deixando o resto a pagar nas fontes que tiver dinheiro em caixa. Tirando os convênios logo, né? Convênio de obra. Mas, por exemplo, você tem lá na fonte 934, por exemplo, da assistência social. Você tem lá 250 mil em dinheiro e tem 100 mil em empenho. Para que você vai deixar para o outro prefeito? Zera. Fica até mais bonita as contas para você entregar no dia da posse lá. Eu estou trabalhando com um prefeito que ele tem 82 anos de idade. É o prefeito mais velho do Paraná. E eu digo o seguinte, que a mentalidade dele é de um jovem de 25 anos. Porque o cara é um crânio no que ele quer fazer. Ele falou, eu quero terminar a minha vida pública, foi prefeito 2 vezes, quero terminar a minha vida pública e eu quero entregar a prefeitura diferente do que eu peguei. E eu dependo de você para me ajudar. Sabe o que ele quer? Ele falou, não me importa se eu entregar o caixa da prefeitura zerado, mas eu não quero nenhum restos a pagar, não quero nenhuma conta com diferença de tesouraria com banco, não quero nada daquilo que nós pegamos. E já determinou para a equipe, para a tesouraria, para todo mundo. Dia 31 vocês vão trabalhar e vão pagar até a hora que der. E vão se programando para dezembro antes. Chegou, determinou folha de novembro, final de novembro, 13º no dia 10, folha de dezembro no dia 20 e dia 23 pagar todos os encargos e consignações. Quer deixar tudo zerado. Você já pensou se todo mundo conseguisse fazer isso? Que maravilha, né? Porque o que acontece? É uma cidade pequena, tem 4 mil habitantes, praticamente, e 6 mandatos. 3 de uma família e 3 da outra. Agora que vai desempatar, né? E ele ia para a reeleição, só que agora a esposa dele está com problema de saúde, está com câncer, e ele desistiu de ir. E como aconteceu isso agora, ele não pode lançar nenhum dos filhos dele, porque ele tinha que ter renunciado em dezembro, para que os filhos pudessem ir. Então ele vai se retirar da política, diz que não vai lançar ninguém, e quer entregar a prefeitura bonitinha, zeradinha. Mas são poucos que têm essa mentalidade, né? Então, mas vem naquela esfera que eu falei ontem para vocês, da qualidade de gestão das ferramentas que nós temos na área pública, que são melhores que a área privada, desde que não sejam usadas só para burocracia. Estão falando alguns municípios já em PPA. Tem lugar que é recorte e cola, gente. Recorte e cola. Nem chama o secretário. Você acha que um contador, que um técnico administrativo tem condição lá dentro da salinha dele de prever o que está acontecendo na saúde, o que vai acontecer na saúde, o que vai acontecer na educação? O secretário tem que estar a par, ter o diagnóstico do que ele está recebendo.
Nos primeiros meses descobriu o que é o câncer da secretaria, trabalhar num conjunto, não como se tiver 9 secretarias, por exemplo, ter 9 mini prefeituras, cada um pensando só na sua. Os secretários tem alguns que ainda tem aquela mentalidade de isso aí é só cumprir a obrigação. Só cumprir burocracia, faça lá de qualquer jeito, depois nós tocamos. E tem mais um detalhe nessa questão aí que fala-se de burocracia, etc. e tal. Você vê uma qualidade no orçamento pela quantidade de decreto. Esses dias eu entrei num portal de transparência, tem um município pequenininho, um pouquinho maior que o teu lá, com 210 decretos de crédito adicional. Gente, nós estamos em junho. Outra coisa do orçamento que os caras fazem, colocam umas despesas lá, despesa de capital, que nunca vai existir. Por exemplo, tem um município que eu vi que faz 7 anos que ele coloca a construção de uma prefeitura. Daí chega em abril, ele vai lá e cancela toda essa construção da prefeitura, 2 milhões e pouco, e joga para despesa de pessoal. Tá, por que não põe a despesa de pessoal então e deixa lá milão, 10 mil reais nessa construção da prefeitura, que se ele fizer uma operação de crédito ou conseguir a fundo perdido, daí ele constrói. Mas é o verdadeiro recorte e cola. Então, só frisando aqui para ir para frente. Calamidade pública e má gestão. As duas coisas são coisas diferentes. E vai existir cobranças diferentes nessa linha. Pode ter alguma interpretação de alguém dizendo que não. Mas eu, particularmente, prefiro não correr o risco. Né? Volto a falar, a palavra-chave é planejamento de fechamento de exercício. Projetar tudo que tem até o final do ano versus o dinheiro que vai entrar. O caso dele lá é mais ou menos parecido com aquele caso daquela prefeitura que eu comentei ontem, que é só 2 fazendas e que vive única e exclusivamente do FPM. Isso, o FPM, a tendência dele daqui para frente é vir para baixo. Então, se eu não contingenciar a despesa agora, que não seja do Covid, eu vou ter abacaxi na entrega do mandato. Vai ser difícil. Por isso que eu orientei para vocês, peguem a Instrução Normativa 124, lá de 2016, e faz um layoutzinho. E todo fim de mês vai ticando ali e vendo o que tem que diminuir, o que tem que ajustar ali para aprovar as contas dentro daquele aspecto ali. Com relação ao conceito de calamidade pública, no bojo da pandemia do coronavírus, sua concretização delineou-se no Plano Normativo Nacional desde a edição do Decreto 6 de 2020. Então, o presidente Bolsonaro foi lá, fez o Decreto 6, que surgiu a necessidade da Lei 173. Tá? Foi por pressão, foi de ordem do Legislativo essa citação, que reconheceu a citação extraordinária para fins dos artigos 65 da Lei Complementar. Neste decreto, está fixando a data da calamidade pública para 31 de dezembro. Então, se não tiver uma vacina, não tiver nada que faça reverter isso, provavelmente o que vai acontecer? Vai existir a edição de um novo decreto prorrogando esses prazos. Só que como o STF deu autonomia para os governadores e para os municípios, eu acredito que ele não vai prorrogar esse decreto. Porque eu penso assim, vira o exercício. Ele prorroga o decreto. O que vai acontecer? O pessoal, os deputados vão criar uma outra lei complementar para querer dar mais dinheiro para os municípios e para os governos estaduais. E no plano de governo dele, se acontecer isso, ele politicamente está morto. Né? Porque vocês vejam bem nas próprias prefeituras. Quem quer receber o convênio do governo federal esse mandato? São mínimos, valores pequenos, não tem obra grande, não tem nada que veio para os municípios. Então, né, aqui. O decreto foi aprovado após solicitação do presidente da República na mensagem presidencial 93, de 18 de março de 2020. Ou seja, a Lei 173 não implementou o estado de calamidade. Tem gente falando,
a Lei 173 que criou a calamidade. Não, é o decreto anterior, tá? Essa condição de excepcionalidade já havia sido, pois, implementada por meio do Decreto 6 de 2020. Tá? Naquele momento ainda não havia lei complementar, e o principal objetivo da decretação do estado de calamidade pública, por meio da mensagem enviada do presidente, era a dispensa do atingimento dos resultados fiscais previstos no artigo 2º da Lei 13.898, que é a LDO federal, e da limitação de empenho que trata o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso vem em cadeia, né? Ele pediu para ele e veio para nós. Mas volto a frisar, essa dispensa aqui das limitações são voltadas para a questão do combate à pandemia. No caso do governo federal, por exemplo, um exemplo claro disso, da limitação de empenho, é esse auxílio emergencial. Que no meu ponto de vista foi muito mal gerido isso, que vocês mesmos devem ter visto notícias de pessoas que tinham carro de luxo recebendo R$600. Né? Então, foi para liberar esse tipo de despesa, dentre as outras despesas com saúde, etc. e tal, que foi feito isso. Note-se que o decreto de calamidade pública, para ser reconhecido, deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. Voltando um pouquinho naquela brecha. Quando é município, tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Ou seja, por ambas as casas do Parlamento Brasileiro, passando pela Câmara e, por fim, pelo Senado. Esse foi o trâmite também para o Decreto Legislativo 6 de 2020. Importante você ter noção da excepcionalidade do uso desse conceito a nível federal no que toca às finanças públicas. Então, o que aconteceu? Ele, quando é federal, abrange aqui, né? Toda a base do território. Nunca na nossa história nós tivemos um decreto a nível da integralidade do território nacional. As calamidades públicas que aconteciam, elas eram específicas. Por exemplo, granizo em determinado lugar, vendaval em outro determinado lugar, seca no Nordeste. Então, eram calamidades isoladas. A primeira vez na história que isso aconteceu. Nunca antes havia sido decretado estado de calamidade no âmbito da União, ocorrendo isso apenas no bojo do controle fiscal dos estados, tal como, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, no ano de 2016. Em síntese, o que implicou o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo decreto legislativo. Os efeitos da calamidade pública. Né? Então, quais que são os efeitos fiscais com base nisso? Em síntese, o estado de calamidade dispensou os entes federativos da limitação de empenho prevista no artigo 9º da Lei da Responsabilidade. Primeiro ponto, né? As metas que vocês fixam lá na LDO de vocês. Então, o resultado primário, o resultado nominal. Porém, vocês prestam conta dos índices constitucionais de educação e saúde, que esses ficaram fora. Então, eu tenho que cumprir. Dispensou o governo federal do atingimento do déficit fiscal previsto para 124 bilhões de reais, tal como estabelecido na LDO. O déficit, como já visto, era previsto, mas por conta da extrapolação da necessidade de gasto no contexto da pandemia, aquele patamar de 124 bilhões já alcança atualmente previsão de quase 300 bilhões de reais no site do governo federal. Eu acredito que até o final do ano vai para uns 500. Né? Como se verá mais adiante, a Lei Complementar 183, não é a 173, tá? A 183 alargou a dispensa de exigências fiscais dos entes federativos, incluindo novos dispositivos na Lei 101. Aqui fala da questão das compras, que nós estávamos falando aqui no intervalo, né? Que todo mundo está jogando dispensa, né? E o problema da dispensa é que eu falo, às vezes, que a corrupção, ela não parte do gestor, e sim dos próprios fornecedores. Então, quando eu tenho a possibilidade de dispensa, o que acontece? É combinado.
Os orçamentos já é aquele cara que vai ganhar, que vai trazer. Então ele faz o preço que ele quer. Vocês não viram que o Tribunal de Contas pegou vários municípios que estavam com superfaturamento nas despesas relacionadas ao Covid? Lá no Rio de Janeiro não foi preso gente com coisa arada, com valores extremos acima. Em Minas Gerais a mesma coisa, no Nordeste, acho que em Pernambuco a mesma coisa. Então está aí, né? A utilização da dispensa pode ser feita, mas tratem com valor de mercado. Fugindo da 173, mas dando um exemplo claro nisso aqui, quando a gente fala dos blogueiros, desse povo que atenta a todo mundo, teve um município aqui no Paraná em que a Câmara Municipal fez dispensa, veja a Câmara, dispensa de gêneros alimentícios para copa e cantina. Vocês sabem que a Câmara não pode comprar comida. Então a classificação lá, ela fica material de copa e cantina, que é o cafezinho, que é isso, que é aquilo. Determinado blogueiro pegou, e vejam, transcrevam esse exemplo para a Covid. Né? O blogueiro pegou, foi lá, fez uma live, e nessa live ele dizia, vou entrar no portal de transparência da Câmara, vou mostrar para vocês quanto que a Câmara paga naquele café que vocês tomam no dia da sessão. Estava lá, R$ 11,90 o quilo. Aí o que aconteceu? Ele falou, daqui a pouquinho eu vou lá no mercado que fornece para a Câmara e vou mostrar para vocês quanto que eu, como cidadão, pago no café. R$ 6,90. Tá? É R$ 5,00 de diferença, é R$ 6,00 de diferença, mas R$ 6,00 ou R$ 1 milhão é a mesma coisa. Então, as comissões, e principalmente você que é controlador, também, de repente, normatizar isso, que quem faz parte da comissão de licitação e quem é o pregoeiro, de buscar o preço de mercado na internet para juntar nos orçamentos. Por exemplo, chega lá um orçamento, todo mundo faz compra. Eu, particularmente, faço as compras de mercado em casa porque a minha esposa não vai em mercado. Ela odeia ir em mercado. Eu odeio também, mas é para ajudar ela, eu vou e faço. Então, se eu fosse presidente de uma comissão de licitação, ou um pregoeiro, eu ia saber quanto que custa o café, eu ia saber quanto custa o açúcar, né? Então, tentar trabalhar com os valores de mercado. E hoje nós temos o Google, né? Não precisa nem pegar Mercado Livre nem nada, você vai lá no Google, põe... esses dias eu comprei uma bicicleta nova para mim, e daí estava procurando a dita bicicleta que eu queria no Google. Ia lá, shopping. Todos os preços do mais barato para o mais caro daquele item. E você pode utilizar isso como base. Trouxeram os orçamentos, vai fazer dispensa? Meu filho, você está querendo abusar, o preço é tanto. Então a equipe tem que ter em mente isso também, né? Vejamos como veio esse socorro. Então, sobre a ajuda aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios. A ajuda é dada pelo seu artigo 5º, então lá no artigo 5º vai ter os valores para a distribuição. Eu não vou entrar muito nesse mérito de valor, porque vocês já sabem o que vocês vão receber e é aquilo, né? Então, não vou entrar muito no mérito dessa divisão por estado. Vou entrar só no básico. Então, no artigo 5º diz lá, a União entregará na forma de auxílio financeiro aos estados e ao Distrito Federal e municípios em 4 parcelas mensais iguais. Então, é aquilo que nós comentamos também ontem. Setembro acaba. Eu tenho que ter em mente no meu município como que vai ser de outubro a dezembro. Tem eleição em novembro, né, que a eleição, para quem vai à reeleição, essa mudança da eleição foi péssima. Né, se fosse 3 de outubro, para quem vai para a reeleição e para o grupo político do atual gestor, foi péssimo isso, porque vai pegar bem a época que vai complicar as coisas com relação à arrecadação. No exercício de 2020, no valor de 60 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento ao coronavírus e para mitigação dos seus efeitos financeiros. Então, aqui que faz aquela separação que nós temos aqui no Paraná, a fonte 1024, que é para gastar em saúde
E eu não entendi até agora o porquê em assistência social. Eu não coloquei nada em assistência. Eu coloquei tudo na saúde. Joguei tudo na saúde, é 1024. E a 003, que é o dinheiro que está dando BO nas cidades. Porque sai os comentários de blogueiros, sai comentário na cidade, que chegou 3,5 milhões de reais para combater o coronavírus e eu não tenho coronavírus. Onde é que foi o dinheiro? Né? Então está claro aqui na lei, né? Mitigação dos efeitos financeiros. O que quer dizer isso? Cobertura da receita perdida, seja de FPM, seja de ICMS, seja de receita própria, né? Todo aquele contingenciamento de receita que existiu. Então, como que vai ficar essa liberação? 10 bilhões de reais para aplicação em saúde e 7 bilhões desses 10 bilhões, 7 bilhões são para os estados e 3 bilhões para os municípios. Tá? E na segunda parte, que é a fonte 003, 50 bilhões de reais da seguinte forma: 30 bilhões para os estados e 20 bilhões para os municípios. Nos estados, a distribuição é de acordo com a quantidade de casos de coronavírus. Então, o que eu estou vendo? Me desculpem falar, não é que eu esteja defendendo o Bolsonaro em momento algum. Mas agora todo mundo quem morre é Covid. Se você for olhar, né? Então, para o Estado, quanto mais gente morrer de Covid, mais dinheiro vem. Diferente dos municípios, que é pelo IBGE, a população acabou e pronto. Então, tem horas que eu quero crer que não é tudo isso que está se plantando aí, né? Eu vi uma reportagem de uma colunista da Gazeta do Povo, que ela comenta a busca de comparativo no site dos cartórios a respeito de mortes no exercício anterior em comparação a esse. Então, todas as mortes que tinha ano passado por coração, por derrame cerebral, por não sei o que, caíram drasticamente. E agora é tudo Covid-19. Então, né, pode ser alguma coisa vinculada nisso, a gente não pode acusar. Né? Os valores acima obedecerão a 2 critérios. A divisão pelos estados é apenas um critério, 2 para os estados e apenas um critério para os municípios. Para o estado, o primeiro é a incidência do Covid, como eu falei aqui para vocês, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Enquanto o segundo é baseado na população. Então, parte do recurso, aquele 10 bilhões lá, para os 7 bilhões dos estados, é dividido conforme a incidência de caso. Então, São Paulo vai receber muito mais que o Paraná, que vai receber mais que um estado pequenininho lá do Nordeste, e assim por diante. Assim, tem-se o estabelecimento de critérios objetivos mais variáveis no ponto de ocorrência maior ou menor dos casos de coronavírus, o que parece ser razoável, na medida em que a ajuda será maior para aqueles estados e Distrito Federal que apresentarem maior grau de comprometimento do seu sistema público de saúde. E, da mesma forma, maior impacto na economia. Esses impactos não serão aferidos objetivamente como critérios, mas, obviamente, eles são decorrência direta da maior incidência do Covid em cada ente federativo. Então, é aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Quanto mais caso, maior a quantidade de dinheiro que vai a nível de Estado. Para nós está definido, aquele valor é aquilo, acabou e pronto. Fonte separada do aplicação em saúde e assistência, e a fonte livres, que no nosso caso é 003. Tá? Lembra o que eu pedi ontem a respeito da conta bancária da 003? Não utilizar aquela conta que veio o dinheiro do pré-sal. Tá? Então, olhem lá se abriu uma conta nova, se não abriu, abra essa conta e deposita o dinheiro do Covid inteiro separado. Pode vir o Ministério Público, pode vir Observatório Social, se tiver, pode vir Tribunal de Contas, solicitar essa vinculação ali.
Já para os municípios, haverá divisão apenas com base na população, conforme os dados do IBGE. Pronto, né? Para nós, não altera nada. O cálculo de cada parcela a ser paga, conforme os critérios acima, será feito pela Secretaria do Tesouro Nacional e será pago pelo Banco do Brasil na mesma conta que são pagos o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Então, eu vi outros estados, teve estado que manteve a fonte livre, 1.000. Então, eu não precisei fazer nada, eu movimento o dinheiro ali na conta do FPM. Ou, se eu tenho, que nem eu uso nos municípios, de zerar todas as contas de recurso livre e deixar o dinheiro só numa, para lançar uma aplicação no mês, para movimentar uma conta só, para conciliar uma conta só, considerado como se fosse uma conta única, eu transfiro o dinheiro para outra conta de 1.000 e boa, né? No caso nosso aqui do Paraná, nós tivemos que abrir uma conta com a fonte 003, considerada apoio financeiro aos municípios, e movimentar a parte, esse dinheiro ali, tá? Cuidado, a conta bancária referente a este recurso, vocês não podem ter diversos tipos de acerto nessa conta bancária. Ela tem que ser um espelho do que está no extrato. O ideal é que todas as contas fossem assim, mas tem tesoureiro que não faz e não adianta. Mas essa, todos os lançamentos que ocorrerem aqui no banco, igualzinho lá, tá? Vamos perguntar assim, mas daí eu vou ter que individualizar pagamento, empenho por empenho? Não, pode fazer por fornecedor. Se você tiver 10 empenhos do fornecedor, você faz uma transferência só. Mas que lá no extrato da tesouraria, seja lançado os 10 pagamentos que some o total que está lá no extrato bancário. Tá? Um ponto interessante da lei complementar ainda é sobre a destinação dos recursos recebidos, que deverão ser direcionados para microempresas e empresas de pequeno porte. Então aqui entra a 183 que eu falei para vocês, né? E entra a questão da dispensa. Quando eu falo em dispensa, encaixa aqui. Então ele está dizendo, basicamente na lei, o seguinte: fomentem o comércio local com esse recurso, tá? Mas só que aí também tem um detalhe, que nós falamos agora há pouco. Tem que ter preço de mercado. Não adianta eu ter lá em Palotina uma empresa que vende máscara, que uma máscara que custa R$5, ela vai querer vender por 25. Então eu tenho que ter esse cuidado também nesse aspecto. E aí é que os tribunais de contas, os órgãos fiscalizadores, o próprio Ministério Público, a GAECO, está pegando em cima dessas compras por dispensa, né, com orçamentos fraudulentos, com superfaturamento, esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que tem corrupção por parte dos gestores. Como vocês mesmos falaram, tem coisa que o gestor nem sabe que acontece. Só vai lá para ele para assinar, para homologar. Não está retornando percentual para ninguém da prefeitura. Mas ou o fornecedor está bancando o esperto, então a equipe de licitação, a equipe de compra, tem que estar muito ligada nesse aspecto. Só que tem casos, por exemplo, que existe a corrupção, né? Vocês já viram falar no prefeito de um terço, o religioso, né? Diz que tem prefeito muito religioso, que em tudo ele leva um terço, né? Então, tem esse outro lado da moeda, mas nesse aspecto agora, eu vejo que os prefeitos estão mais preocupados em fazer a política do Covid do que se preocupar com propina, com qualquer coisa que seja, né? Então, eu quero acreditar que tem muito fornecedor que está bancando esperto. Eu mesmo travei numa licitação que queriam fazer dispensa, travei o fornecedor, porque no preço de máscara eu busquei na internet, uma que, eu não me lembro a especificação, que é uma que é própria para a saúde, lá, N não sei o que lá, que tem que usar nos hospitais, né? Estava querendo cobrar R$65 por máscara. Na internet comprava por 15. Por máscara. É aquela N não sei o que é uma que tem uns filtros, uns negócios. É N6595, isso mesmo.
Então ele queria R$65 por unidade. E a menina da licitação estava tocando o processo de dispensa. Falei para ela, vamos abrir um pregão. 7 dias. Já tinha um tanto de máscara lá que aguentaria. 7 dias resolvemos o problema, compramos por R$12,50. Então, aí é que está toda essa questão que eu falei de planejamento e gestão. O problema de prefeitura, o que eu vejo é o seguinte. Cada um quer tirar o problema das suas costas. Então, por exemplo, você é do compras. Você é o contador. Você é o financeiro. Hã? Mas vamos colocar assim para dividir vocês 3. Ela faz o pedido de dotação lá para o Ricardo. O Ricardo pega e fala o seguinte, eu tenho que tirar esse abacaxi aqui da minha mão e eu não tenho dotação onde tem dinheiro. Eu vou colocar em fonte qualquer aqui que eu tenho dotação. Vem para ela aqui, para o financeiro. Ele colocou numa dotação que foi criado com base num dinheiro que vai vir só lá na frente. Por exemplo, pegar uma fonte de recursos, por exemplo, 510 lá das taxas, né, de prestação de serviço. Não estou falando que é a máscara, mas falando qualquer outro item. O que acontece? Vai ficar parado aqui no financeiro. E daí o fornecedor começa a ligar, e incomodar. E ela pega e faz o seguinte, viu, eu vou pagar esse cara, eu vou pegar dinheiro da Livres, vou jogar na 510 e vou pagar. Daí o Ricardo faz o AM. Abacaxi voltou para quem? Voltou lá para ele, ele vai ter que estornar o empenho, estornar o pagamento, estornar a liquidação, achar uma dotação ou fazer um decreto e arrumar tudo isso. Então, quando eu falo em planejamento e gestão na administração pública, o meu sonho um dia, logicamente, é ganhar muito bem, mas ficar com uma prefeitura só para fazer esse trabalho de gestão, independente do tamanho, se ela for pequena ou grande, é justamente isso. O que seria o correto? O compras, antes de mandar lá para o Ricardo, seja Covid ou seja qualquer coisa, liga para o financeiro, estou com uma despesa aqui, aonde que tem dinheiro? Tem dinheiro na fonte X. Vai lá para o Ricardo, é na fonte X. Não tem dotação, o Ricardo tem que dar os pulos dele para criar aquela dotação para ficar certo. Quando chegar no financeiro, está ali o dinheiro para pagar. Aí eles têm medo de conversar. O secretário tem medo de chegar no contador, porque o contador, não sei o que, o contador, a tesoureira não quer falar com fulano. E vai. Quando você tem problema de equipe, é muito difícil. E em município pequeno é pior ainda, né? Para você ter uma ideia, nesse município que eu citei, que o prefeito lá é um senhor de idade, eu levei 5 meses para ajustar a equipe, para a equipe funcionar. Existia estresse entre todo mundo, não se conversavam, cada um fazia o que queria, era AM atrasado, era tudo atrasado. Hoje, quando dá dia 3, dia 4 do mês seguinte, por exemplo, agora o mês 7, dia 4 nós mandamos o AM do mês 7. Mas a equipe funciona como um relógio e todo mundo se conversa. Então aquela questão do individualismo, de tirar o problema de mim o mais rápido possível e passar para outro, é esse que gera essas questões aí de retrabalho, de estresse, de ficar fora de hora. Esses dias um colega falou assim para mim, começou a me acompanhar, eu nem sabia que tinha esse tal de status no WhatsApp e comecei a usar isso aí para profissional e para minhas pedaladas, para minhas coisas. E um colega de trabalho falou o seguinte, João, eu não consigo entender como é que você toca 2 prefeituras, toca uma Câmara, toca um fundo de previdência e todo dia, 4h30 da tarde, você está pedalando. Eu falei, é porque o serviço é feito diário. A minha equipe, ninguém fica no Facebook, fica em qualquer outra coisa, ou tomando cafezinho no corredor. 3 horas da tarde, de todo dia o serviço está pronto. E não é só eu que ganho com isso, é a equipe inteira, é qualidade de vida. Eu teve uma época que eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. E eu estava ficando louco. Por quê? Porque eu absorvia de todo mundo.
Não, deixa o AM que eu faço inteiro sozinho. Hoje não, licitação faz o seu, tesouraria faz o seu, obras faz o seu, tudo dentro do sistema. Não tem planilhinha do Excel paralela para nada, porque não é a planilha do Excel que vai para o tribunal. Eu tenho quase certeza que no teu município lá, que é pequenininho, você deve ter um tesoureiro que usa uma praga de uma planilha do Excel em vez de usar o sistema. Então aí é que está o detalhe. Daí começa a atrasar tudo, faz o serviço 2, 3 vezes. Então é por aí. O artigo 6 da lei complementar permite que seja feita a securitização das dívidas do Estado e município com data de contratação anterior a 1º de março de 2020, o que permitirá um alívio no fluxo de caixa desses entes federativos. O que é isso aqui? É vender os créditos que os municípios têm. Casos nossos aqui, nós não vamos ter esse tipo de coisa. Mas tem município que tem as garantias e tem aquelas dívidas que o município tem a receber. Então ele pode negociar isso com outros entes, desde que seja viável para o município. Tá? O processo de securitização da dívida implica, por sua natureza, repactuar o valor da dívida original e ainda estender o prazo máximo de pagamento. Na prática, a securitização das dívidas dos estados e municípios gera emissão de títulos a serem negociados no mercado imobiliário com deságio na compra do crédito público, o que alivia o déficit do orçamento do respectivo ente. Quem faz isso aqui é o governo federal. Tá? Então, a nível de município vai ser muito difícil, mesmo que seja grande. Eu acredito que quem deve fazer é o município de São Paulo, pelo tamanho do município. Mas, no mais, eu acredito que não. Veja que um dos requisitos do artigo 6º, a fim de que seja permitida a securitização, é que a nova dívida tenha fluxo inferior ao da dívida original e custo inferior ao da dívida original. Então, o que é? Negociar para baixo. Eu não posso negociar para cima, para pagar mais, né? Fora a liberação daqueles recursos orçamentários pela União, o direcionamento preferencial e eventual da contratação com esses recursos às microempresas e as empresas de pequeno porte, bem como a securitização acima mencionada, a Lei 173 busca a recuperação e o sustento orçamentário dos estados e dos municípios por meio das seguintes iniciativas. Tá? Então agora começa a entrar no ônus, né? Nós tivemos até aqui no artigo 5º o bônus, agora do artigo 7º para frente começa o nosso calvário. E quem vai pagar a conta são os servidores públicos. Né? Suspensão do pagamento das dívidas havidas entre a União, Estados, Distrito Federal, originais da Lei 9.496, refinanciamento da dívida pública mobiliária pela União e dos Estados do Distrito Federal. Então, aqui as dívidas que os Estados tinham com o governo federal, através desta lei aqui. Tá? Das dívidas havidas entre a União e os Estados, originadas da medida provisória 2.192, financiamento da União, extinção e transformações de instituições financeiras sob o então controle acionário da respectiva unidade da federação em instituições financeiras dedicadas ao financiamento de capital fixo e de giro associado a projetos no país, denominados agências de fomento. Então, aqui é a negociação das agências de fomento do Estado, no nosso caso aqui, o Paraná Cidade, SEDU, Paraná Cidade, com a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, é o dinheiro que o Estado pegou para essas agências, junto com a STN. Das dívidas entre a União e os municípios originadas da medida provisória 2.185, refinanciamento da dívida mobiliária pela União dos municípios. As operações de crédito que nós temos com a Secretaria do Tesouro Nacional. Aquelas dívidas do anexo 16 lá a longo prazo. Tá? Também entra aqui no município as dívidas da Lei 13.485, que é os débitos da Fazenda Nacional. Aqui entra INSS, que
parcela, entra PASEP, entra todas as dívidas com a Receita Federal. Outro atento para vocês, tá? Todo último ano de mandato, aparece umas picaretagens nos municípios, dizendo o seguinte: vocês têm crédito com o INSS. Então eu vou vender para vocês uma, como é que fala? Compensação previdenciária. E teve município que contratou esse serviço de empresas de outros estados, e todo final de mês, sem critério nenhum, essas empresas vinham e diziam assim para o pessoal do RH: entra lá na tua Cefip e compensa 150 mil. Compensa 120 mil esse mês, compensa 130 mil. E chegou a montantes de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões que foi compensado. O que aconteceu? Quando termina o mandato e assume o novo gestor, a Receita Federal manda um inspetor lá, um supervisor, um auditor, para verificar. Não existe nenhum processo administrativo junto à Receita, não existe nada, e eles notificam. E fica como dívida, tudo aquilo. Seja de INSS de terceiro ou os INSS dos servidores. E aí tem que entrar com parcelamento. É esse parcelamento dessa lei aqui, esse tipo de parcelamento, que também fica suspenso agora. Mesmo critério das operações de crédito. Em janeiro vai se repactuar ele e aumentar o valor das parcelas deles. Aconteceu muito desses parcelamentos no ano de 2001, que quando entrou a lei da responsabilidade fiscal, teve vários municípios que extinguiram os fundos de previdência para poder pagar as contas e o prefeito sair com o nome limpo. Quando o novo prefeito assumiu, ele não tinha a certidão do INSS. Extinguiu o fundo, foi todo mundo para o INSS. Então teve que parcelar lá 3, 4, 5, 6 milhões em 20 anos. Era para terminar agora. Então de março para cá está suspenso, vai terminar isso aí só ano que vem, esse parcelamento lá do passado. O artigo 9º repete que ficam suspensos na forma do regulamento os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro. Tá? Depois disso veio a instrução da Receita, que dá as normas de como vai ser feito esse parcelamento. Tá? Pegando um gancho nessa questão do artigo 9º, vocês vão falar, por que você pulou o artigo 8º? Que era o que mais interessava para nós. Porque nós vamos trabalhar a fundo o artigo 8º depois. Tá? Reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito. Voltando aqui. Fica suspenso com o INSS e o Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência, como já falamos, fica vinculado ao município ter uma lei municipal para tal. Outra coisa interessante, vocês vejam bem, quem não pagou e não tem a lei, ainda não saiu como que vai carregar isso lá no Ministério da Previdência. Vocês sabem que tem todo um procedimento, tem que preencher lá, da IRD, PR, todas aquelas coisas lá, que geralmente é o contador do Fundo de Previdência que faz isso. Então, se não existir a lei e deixar sem pagar, vai travar o quê? A CRP, Certidão de Regularidade Previdenciária. É outro item, que o Tribunal de Contas analisa na data de envio da prestação de contas, ou seja, 31/3, a certidão de regularidade previdenciária válida. Tá? Então, muito cuidado com isso. Reestruturação das operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito. Isso aqui eu já expliquei também para vocês como é que funciona isso. Foi suspenso automaticamente e volta em janeiro. Entrega de recursos da União na forma de auxílio financeiro aos estados, Distrito Federal e aos municípios no exercício de 2020. Prazo até setembro. Então, em outubro, vocês não têm esse recurso. Quem já usou o dinheiro da 003 para pagar folha, para pagar não sei o quê, para isso, para aquilo. Principalmente eu vi em alguns portais que usou tudo para pagar folha. Então já quer dizer o seguinte, que o dinheiro da Livres,
da folha da Livres não tem dinheiro para pagar. Então vai chegar outubro, novembro, dezembro, ou vai dar o calote em fornecedor, ou vai dar o calote nos funcionários. Quanto à suspensão das dívidas mencionadas, conforme acima exposto, trata-se de medida imposta pela lei que deverá ser executada imediatamente. Então foi suspenso, né, ali. O INSS é um caso à parte que ficou facultativo. Né? Você recolhe se você quiser ou deixa de recolher para negociar depois. Lembrando, quem vai fazer a negociação é o próximo prefeito. A instrução da Receita Federal não fala nada em abolir juro e multa. Então, eu não vou entrar no mérito para ficar repetindo, mas é aquilo que nós falamos agora há pouco. Né? Pode entrar um novo gestor e complicar a vida desse gestor agora. Isso é o que prescreve o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º. As medidas previstas no inciso 1º do parágrafo 1º são de emprego imediato. O prazo da suspensão é dado pelo artigo 2º da lei de 1º de março a 31/12/2020. De modo que o nome do Estado, Distrito Federal, não será levado em nenhum cadastro restritivo, tal como o CADIM, previsto número 10.522.02. Tá? Aqui entra o CALC também. Então entra ali naquilo que eu falei para vocês, que ninguém pode exigir uma certidão negativa de vocês, se vocês tiverem com problema nesse sentido, com certidão vencida, por exemplo, do INSS, que agora é conjunta da Receita Federal, se você tiver com aquela certidão vencida, ninguém pode exigir para te transferir uma transferência voluntária. Vamos supor, vocês têm um carro para receber da Secretaria de Assistência Social do Estado e está sem a certidão do INSS. Eles não podem exigir a certidão nesse período agora da pandemia. Tá? Lembrando que tem a 9.504. Então, o que não foi transferido de dinheiro agora para pagamento de bens que não sejam de cronograma, por exemplo, obra, tudo aquilo que seja equipamento, etc. e tal, se o dinheiro não entrou até amanhã, só vai entrar depois da eleição. Então, se vocês comprarem e receberem o produto, o fornecedor tem que estar ciente disso. Tá? E não vão fazer a loucura de pagar com recurso livre para depois fazer a compensação com o recurso vinculado. Por quê? Porque vai pegar no CIT e vai pegar no AM, vai dar BO para vocês. Vamos ver mais uma tela antes de almoçar? Sobre as alterações e inclusões na Lei Complementar 101. Então, aqui é que a gente vai tratar o principal, que é a questão da despesa de pessoal, né? Que é o que vai pegar mesmo para nós. Fora essas inovações trazidas para a incidência temporal da Lei Complementar, a norma trouxe alterações e inclusões textuais na Lei 101, a saber. Então, primeiro, artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O controle da despesa total com pessoal dos entes federativos passa a contar com regras e proibições mais bem delineadas, não tendo relação com o período da pandemia, sendo norma permanente do controle fiscal. O que quer dizer aqui? Alguém sabe comentar? Quando que é o período da pandemia? No decreto 6, 31 de dezembro de 2020. Qual que são as restrições quanto ao artigo 21 da despesa de pessoal? 31 de dezembro de 2021. Então, tudo aquilo que está disposto no artigo 21, que a gente vai ver depois do almoço, ela tem o prazo de 1 ano a mais em relação ao período da pandemia. Então, ela é estendido nesse sentido para fazer jus a esse dinheiro que recebeu do governo. Tá?